bom? Eu tô aqui no cenário diferente porque esse aqui é o meu novo escritório e eu vou falar sobre ele depois, não vou falar exatamente agora porque ainda tem muita coisa pra acontecer e o tema do vídeo de hoje não é esse. Então, se você me segue lá no Instagram, eu vou deixar o Instagram bonitinho pra vocês aqui, pra vocês seguirem, caso você não siga ainda. Eu joguei uma pergunta lá, porque eu fiz 4 anos, meu Deus. Dia 4 de novembro eu fiz um aninho de casada e eu joguei um questionáriozinho lá pra vocês perguntarem o que vocês achavam, que dúvidas, qual a dificuldade, qual os BOs, contar a história, enfim, compartilhar a experiência sobre esse primeiro ano de casada. Então, antes de qualquer coisa, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui também nos comentários se você tiver mais alguma dúvida, se eu não tiver respondido nesse vídeo, assiste até o final, comenta aqui nos comentários, né? O que você achou, o que você espera, se você vai casar, se você já casou, se você também completou um ano, e é assim que vai viver a vida. Curte, se inscreve e vamos ao vídeo para não ficar tão longo, porque esse vídeo vai ter muito mimimi, muito blá blá blá. Então eu separei todas as perguntinhas aqui no celular, printei, né, porque já sumiram todas de lá do Instagram, não tá lá mais. Então eu vou respondendo e vou colocando a arroba de vocês aqui. Se eu tiver com paciência e tempo, a Bárbara do futuro fica a nota. Eu coloco aqui o quadradinho com a fotinha de vocês e a perguntinha, beleza? Então vamos lá. A underline Alana N. Silva perguntou: como foi ou como faz para organizar as contas mensais? Beijos, beijos, minha linda. E como que a gente faz? Confesso que é um pouco complicado, eu ainda estou pegando a manha disso, de conta mensal assim certinha. O meu amor, ele tem os aplicativos tipo Eletropaulo, Sabesp, internet, TV, tudo no celular, os aplicativos desses negocinhos aí de conta. E ele acompanha pelo celular, porque às vezes a conta, o carteiro jogava aqui e o cachorro comia, rasgava a conta. Uma outra opção que serve como dica é essas pastinhas aqui, que são aquelas pastinhas que tem divisórias, tá vendo? Tem as divisórias bonitinhas e a etiquetinha com o mês. Então você vai colocando tudo bonitinho aqui. Aí aqui tem as contas que não foram pagas ou que já foram pagas e tá ticado com o pago. Eu sempre faço isso, sempre pego a continha física que a gente pagou, coloco pago e guardo aqui, que é um comprovante, é um documento que você pagou e qualquer coisa tá aí, né? Então fica aqui bonitinho. Próxima pergunta é Sonhos de Mãe 2. Qual foi a sua maior dificuldade e o seu maior medo? Deixa eu pensar um pouco, porque eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Minha maior dificuldade realmente tá sendo esse negócio de manter a casa organizada, tudo funcionando, tudo pleno, tudo bonitinho, sabe? Tudo bonitinho mesmo, assim, regrado. Eu ainda não tenho essa mão ainda. Ainda bem que minha sogra me ajuda demais, demais, demais. E ela consegue me auxiliar em algumas coisas em casa. E meu marido também é um amor de pessoa, uma pessoa muito querida. E também consegue me ajudar. Mas, tipo assim, dificuldade mesmo, só isso. E medo, confesso que eu não tenho medo de nada, não. Eu confesso que antes de casar, vamos fazer assim, antes de casar, o meu medo era realmente saber como que ia conviver com outra pessoa. Eu tô com o João há 8 anos, só que há 7, né, antes de casar. Eu tava com o João há 7 anos e mesmo assim todo mundo falava: quando você casar você vai conhecer a pessoa, quando você casar você vai conhecer a pessoa. E eu ficava com um pouco de medo, eu confesso. Por mais que você confie na pessoa, que você conhece e tudo mais, você fica com o pezinho atrás assim, tipo, meu, e se ele fizer xixi e deixar a tampa levantada? Tipo umas coisinhas assim meio besta, sabe? Que você não tá acostumada a conviver com aquilo. Mas de resto eu levei tudo numa boa, estou vivendo tudo muito, 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 muito na boa. E tô adorando essa vida de casada, confesso. A minha linda Jennifer Santos Oficial, ela perguntou assim: o que mudou depois que casou? Foi difícil a adaptação? Acho que a adaptação tá sendo ainda, mas não tá sendo difícil, tá sendo uma coisa muito tranquila. Eu não estranhei nada, não estou estranhando nada, pra mim tá tudo muito tranquilo. E a outra foi o que mudou. Eu acho que o que mudou foi mais a cumplicidade entre eu e o João, porque até então eu não sabia o que é esse negócio de viver com uma outra pessoa, como ter as coisinhas assim divididas. Eu sou muito individualista, sou mesmo, tudo que é meu, ninguém mexe, é meu, meu, meu. Tenho muito essa palavra na minha cabeça, meu, meu, meu. E quando a gente casa, a gente meio que tem que quebrar um pouco isso, porque passa que a gente tem que compartilhar as coisas, compartilhar a experiência, compartilhar problemas, então a gente tem que se adaptar a isso. Então o que eu acho que mudou foi uma coisa positiva e não uma coisa negativa. Que foi isso, eu comecei a ver mais o João como, além de um namorado, um noivo e
marido, o meu amigo, o meu companheiro, a primeira pessoa que eu posso contar com problemas aqui dentro de casa é ele. Então eu acho que mudou isso. Antigamente eu não tinha essa visão dele. Antigamente eu tinha a visão de que, ele é meu namorado, no final de semana a gente vai se ver, vamos sair, vamos curtir, vamos comer, voltar pra casa, cada um com seus problemas. Ele com a faculdade dele, eu com a minha, com o trabalho dele, eu com a minha, mas cada um na sua casa. Então não tinha essa noção. E hoje eu tenho essa noção de que se eu tiver algum problema, se eu precisar de alguma ajuda, se eu precisar conversar, dar risada, assistir um filme, alguma coisa do tipo. Não que assistir filme seja uma das coisas difíceis de fazer antes do namoro, do casamento, mas releva essa parte. Então eu acho que o que mudou é que eu vejo o João hoje como um grande companheiro, como realmente meu melhor amigo. Então isso é uma coisa que mudou para positivo. Negativo não tem nada. Ainda não. Essa daqui, ela é maravilhosa, ela sempre tá curtindo, comentando, sempre ela tá lá no Instagram, que é a Thay Angel. Eu vou deixar bonitinho aqui o Instagram de todo mundo, viu, gente? Vocês pensam em ter filho? Sim, a gente pensa em ter filhos, porém, não temos tipo uma data assim, vamos fazer, vamos criar, vamos planejar um filho pra agora, ou pra ano que vem, ou pra daqui a 10 anos, ou 20, mentira, 10 anos não, 10 anos é demais. Mas a gente quer sim, muito, ter bebê, mas sem data, tipo, determinada assim, sabe? Está nas mãos de Deus. A Eve Gonçalves, com 2 S, que é uma amiga minha, muito linda, maravilhosa, que mora em Londres, muito chique, muito plena, mandou assim. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Peraí, deixa eu ver aqui. Qual foi a maior dificuldade que você teve ao sair da casa dos seus pais para morar com o João? A maior dificuldade, como eu já falei, foi referente às contas. Eu confesso, gente, que eu não tinha experiência nenhuma na minha casa do que era cuidar de uma casa e cuidar das minhas contas e cuidar das minhas coisas. Meu pai e minha mãe, eles sempre colocaram tudo pra mim e pro meu irmão assim, nos pratos. Tipo, assim, aqui tá, é seu. Eu não pagava conta, eu não precisava me preocupar com isso, eu não precisava me preocupar em colocar nada dentro de casa, tipo comida, produtos de limpeza. Produtos de limpeza, gente, eu me preocupo com isso, eu fico pensando, eu fico fazendo listinha de produtos de limpeza, tô meio fissurada nisso, eu confesso. Eu fico pensando, eu preciso comprar isso, eu queria comprar aquilo, mas tudo de produto de limpeza, mas enfim. Então eu acho que a dificuldade, no caso, foi isso. Que hoje quem tem que fazer isso, quem tem que colocar dentro de casa sou eu e o João. E antigamente quem colocava eram meus pais. Então a dificuldade mesmo assim que foi meio que, ai meu Deus, tá acontecendo. Foi só nesse quesito, que eu e o João que temos que colocar tudo dentro de casa. E quando a gente tem a nossa família, vamos ter que realmente focar nisso e manter a liderança da casa. E é meio complicado imaginar que você é a cabeça da casa, que você é a dona da casa. É meio complicado, é meio estranho, meio engraçado ainda. Não associei muito, pra falar a verdade. E de novo, a Eve perguntou. Qual o segredo para o casamento não entrar na rotina? Bem, eu acho que o João, nós dois somos muito besta. A gente é bem besta, a gente gosta muito de bagunçar, de dar risada, de brincar, cada um respeita o seu espaço. Tanto que assim, eu tenho um escritóriozinho, meu cantinho, que é o quarto de hóspedes, e tem o meu closet e tem o meu quarto. O João tem todos os ambientes da casa também pra ele. Então, às vezes ele tá jogando videogame lá dele, eu não me intrometo, eu não atrapalho, eu tô mexendo nas minhas coisas aqui no closet, fazendo minhas coisas, mexendo na internet, ou fazendo algum vídeo, ou mexendo na maquiagem, também não se intromete. Sem falar que pra não cair na rotina é isso, você tem que respeitar o espaço da pessoa, você tem que entender a pessoa e ser amigo, companheiro dessa pessoa. E quando é pra ter um momento de vocês dois, você tem que separar tudo, largar tudo e viver vocês dois ali. Se você ficar pensando, tipo, você tá lá com seu marido, tipo, conversando, assistindo filme ou qualquer outra coisa, e você pensar, putz, eu preciso do mercado, ai meu Deus, tem tal conta, vai quebrar todo o clima e você vai começar a não saber separar as coisas, vai começar a incluir outras coisas dentro do seu momento, você e ele. Então eu acho que pra não cair na rotina é isso, saber separar as coisas e saber respeitar também todos os momentos. Momento seu e dele, seu momento, momento da casa, momento de organizar as coisas, enfim, organizar os momentos. Então isso não cai na rotina. Agora aqui, a Hannah Underline Almeida, ela perguntou: como e quando estão brigados? Porque eu não saberia o que fazer. Ah, tá, entendi o que ela quis perguntar. Quando a gente tá brigado, a casa é grande. Então, cada um fica no seu quadrado. Quando eu tô chateada com ele, é automático. Eu vou pro closet e fico lá dentro. Eu, tipo, não quero ver ele, não encho o saco dele e fico lá.
E é a mesma coisa ele, quando ele tá chateado, ele sobe ou fica na sala jogando videogame, mexendo na televisão, ele sobe e fica jogando videogame lá em cima e, tipo, a gente vive dessa forma. Só que uma coisa que, assim, dormir brigado é uma coisa muito ruim. E isso é uma coisa que eu não sei lidar e graças a Deus a gente não passa por isso. A gente às vezes tipo, briga antes de dormir, mas daqui a pouco acorda de manhã, bom dia amor, e vive numa boa. Tipo, não dorme com raiva, sabe? Aquele negocinho que você, você é chato, só não sei o que, mimimi. Dormiu, só que tipo, dormiu de boa. Pra você passou, você desabafou ali e dormiu, acabou. E acorda numa boa. Então, eu lido dessa forma, cada um no seu canto. Se fosse a casa pequena, ia ser da mesma forma. Ele tem o espaço dele, tem o meu. Nem que fosse, tipo assim, estar na cama, ele tem o lado dele, eu tenho o meu. Simples assim, é aquilo, gente. Casamento, você tem que respeitar o espaço e o momento da pessoa. Então, para todas as situações, eu acho que a maior dica é isso, respeitar o espaço e o momento da pessoa. Próxima pergunta é da Anjos_Deda. Sentiu muita falta de casa? E quando as brigas quanto às brigas, como são resolvidas e os conflitos? Bem, eu já respondi essa agora mesmo anterior. E se eu senti falta da casa da minha mãe, eu confesso que quando eu saí, no dia que eu tava desmontando tudo e trazendo pra cá, eu fiquei com uma pontinha de medo, assim, eu falei, caramba, e agora? Eu tinha só um cômodo, tipo, eu tinha só um quarto, eu não tinha uma casa. E eu fiquei com um pouco de medo de lidar com, como eu já tinha falado também antes, que eu fiquei com medo de lidar com a função de cuidar de uma casa inteira. Mas eu não senti falta da casa dos meus pais, porque minha mãe e meu pai moram aqui há 5 minutos. Eu senti falta dos meus pais. Eu não sei porquê, mas no começo eu me sentia sozinha, assim, por mais que, tipo, tava com o João ali do meu lado, trouxe a Sunny comigo, mas eu me sentia sozinha. E eu falava isso pra ele, amor, eu tô me sentindo sozinha, sem meus pais aqui. Porque eu tinha o hábito de toda vez que eu ia dormir, não tinha uma noite que eu não gritava pro meu pai e minha mãe, benção pai, benção mãe, que eles respondiam, Deus te abençoe. E isso pra mim fez uma falta que eu fiquei muito chateada, meus pais nem sabem disso. Eu fiquei chateadíssima, eu falei, mano, eu não vou ter a bênção dos meus pais mais antes de dormir, e agora? E eu fiquei muito chateada, foi a única coisa que tipo me deu uma falta, foi isso, mas depois com o tempo passou. A Pan Cavalheiro perguntou assim, como foi sair da casa de sua mãe e ir morar com o marido? Já se acostumou? Porque eu ainda 3 pontinhos, porque aquela barrinha de pergunta não deixa você ver tudo. Mas deve ser que ela tá falando que ainda deve estar se acostumando ou não se acostumou. Porque eu lembro que essa seguidora, ela é amiga da minha mãe da igreja. E eu conheci ela, mas eu conheci ela bem pequenininha, eu sou mais velha que ela. E eu lembro que ela comentou uma coisa sobre casamento, que ele ia casar. Não sei se foi ano passado ou foi esse ano que ele ia casar. Então vamos lá a sua pergunta. Eu já respondi um pouco na pergunta anterior aqui agora também. E se eu me acostumei, sim, eu me acostumei. Tanto que, gente, eu vou contar uma história. Quando eu tava pra casar, minha melhor amiga, que é a Jaine, que é a minha madrinha, ela falou assim, que ela ia pra casa da mãe dela e ela queria ir embora logo, que ela se sentia mal de estar na casa da mãe dela e ela queria ir embora logo. E eu ficava pensando, nossa, nada a ver, eu quando eu casar vou querer estar na casa da minha mãe toda hora, todo momento, todo instante, não vou querer sair de lá. Tanto que eu fiquei como eu posso dizer, apegada com o meu quarto antigo, lá na casa da minha mãe, eu não queria deixar minha mãe desmontar. Falei assim, não mãe, deixa minha cama aqui, deixa minha mesa aqui, que eu vou voltar aqui sempre. E sempre na minha cabeça eu realmente ia voltar lá muitas e muitas vezes. Mas confesso que é ao contrário, realmente. Quando você tem a sua casa, as suas coisas, você quer estar lá na sua casa junto com as suas coisas. Você não quer estar lá na sua casa antiga porque não tem mais nada seu lá, digamos assim. Um exemplo, computador, suas roupas, seus sapatos, seus acessórios, suas coisas não estão lá mais. Então você tem suas novas coisas, mais as suas coisas que você trouxe da casa da sua mãe. Deu pra entender? Então isso é algo que eu na hora, tipo, eu fiquei pensando esses dias, eu falei, caramba, quando eu vou pra casa da minha mãe eu quero voltar pra minha casa. Antigamente eu pensava, mano, não vou querer sair daqui nunca. Então automaticamente você meio que se acostuma a ter as suas coisas assim perto. E seus pais, sua mãe, seu pai, sempre vai estar lá pra você. Então eu sei que toda vez que eu precisar é só dar um toquinho, mãe, tô indo aí. Corro 5 minutinhos, tô lá, corro 5 minutinhos, elas estão aqui, eles estão aqui, então pra mim tranquilo. Pan, como a sua pergunta ficou incompleta porque eu ainda 3 pontinhos, eu espero que você esteja se acostumando ou que você já tenha se acostumado. Eu torço muito, muito por você. Eu espero que esse momento passe, se foi isso que te foi concluído aqui. Se você ver esse vídeo, comenta aqui se é realmente isso. Pensa assim,
que agora é sua vez de construir a sua história, a sua família, a sua vida. A sua mãe não vai te deixar, você não vai ficar sem sua mãe jamais, assim, sua mãe sempre vai estar lá pra você. Se você precisar, você pode correr na sua mãe que ela vai te receber de braços abertos. E sua mãe sempre vai poder ir na sua casa também. Então pensa que é só uma nova etapa na sua vida que logo mais você vai estar super acostumada e vamos viver que a vida é isso. Agora a Ana_LFS, que ela perguntou assim: como foi a adaptação nos primeiros dias de casada? Eu também meio que comentei sobre isso. A adaptação eu fui vivendo, eu confesso que eu não falei pra ninguém o que eu estava sentindo. Pra ninguém, só pro meu marido mesmo. Que eu pegava e falava assim, ai amor, tô me sentindo meio sozinha. Ai, não sei o que. Eu chorava pouco, chorei bem pouco quase. Todo mundo fala assim, nossa, eu chorei horror, chorei 15 dias sem parar, um mês sem parar. Não, eu chorei alguns dias, tipo 2, 3 dias, daqui a pouco eu tava suave. Porque eu entendi que meus pais estão logo ali, é só subir a rua e correr que eu vou estar lá. Então, praticamente foi isso. Eu acho que eu já respondi essa pergunta, emendando com as outras. A Priscila Little, que é uma amiga, perguntou qual foi a maior diferença que você sentiu da vida de solteira para a vida de casada. O que eu posso dizer de diferente, é a liberdade, digamos assim. Eu cresci naquela família que pra você fazer as coisas ou pra você ir pros lugares, você tem que pedir pros pais autorização. Eu nunca fui de sair, tipo, vou pra uma festa hoje, viva, pegar, me arrumar e sair. Nunca fui. Eu sempre pedi autorização antes pros meus pais, sempre tive que convencer eles, tive que deixar eu fazer alguma coisa pra eu fazer. Eu nunca desrespeitei isso, porque a casa não era minha, não era, tipo, tava sob o teto deles, então eu tinha essa noção. Eu casada, eu não preciso pedir autorização dos meus pais pra nada. Eu faço o que eu quiser, eu vou pra onde eu quiser. Claro, e com o consentimento do meu marido, que é a mesma coisa, é uma troca. Ele não pode fazer tudo o que ele quer e nem eu posso fazer tudo o que eu quero. Só que assim, se é aquela frase, vamos resumir essa questão do marido e da mulher. Se você não quer que faça aquilo com você, você não faz com o próximo, no caso, com o marido. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Então, exemplo, se eu quero sair, eu apenas pego, falo pro João, amor, eu vou ali com as meninas, vou sair no shopping, falei o valor, fui. Eu e ele não tem esse negócio de possessão, tipo, você é minha, você não vai, isso aqui, você quer ir, vai, sua cabeça é seu guia. Só que você tem noção de que você não pode fazer tal coisa porque você não quer desrespeitar a pessoa que tá com você. Então, pra resumir a diferença, eu acho que é essa. Com os meus pais eu tinha aquele negócio de convencer, de deixar, por favor, eu quero ir, por favor, mimimi. Com o João eu vou, porém nos meus limites e respeito entre eu e ele. Deu pra entender? A Nay Moore, que é a Nayara Borroni, tô também outra amiga, as duas amigas tudo que apareceu aqui. Depois que casou, mudou muito o dia a dia de vocês? Rotina, etc. Como foi a adaptação disso tudo? Aí tem um R 3 pontinhos que também não deu pra ver a pergunta inteira. O que mudou no nosso dia a dia? Eu posso dizer que a preocupação com ele aumentou. Porque quando eu tava na minha casa, ele tava onde ele tava, ele só falava, cheguei, beleza, acabou. Aqui eu fico preocupada se, amor, você comeu? Amor, você tá com frio? Amor, você tomou banho? Tem muito, não sei porquê, eu acho que é instinto de mãe, não sei, materna ou uma coisa assim. E maridos, né, são nossos eternos bebês. E eu fico com um pouco disso, sabe? Tipo, amor, você comeu? Amor, vai comer. Amor, já tomou banho? Amor, quer dizer, tipo, de cuidado, sabe? Aquele negócio de cuidado. Então isso mudou, porque antes era tipo, não me importava. Você comeu, não comeu, tomou banho, não tomou banho, não tô vendo, então pra mim não mudava muita coisa. Então agora o que mudou praticamente foi isso, o negócio de cuidar mais dele. A Ellie Larissa Luque, ela perguntou, dá pra descrever a sensação de escolher o vestido de noiva? Deixa eu pensar se dá pra descrever. Dá pra descrever, assim, a emoção que você sente. Porque assim, eu fui apenas em uma... Olha que loucura! Eu fui apenas em uma única loja. E na minha cabeça já tinha um vestido formado que eu queria. Eu falo, eu quero um vestido sereia assim, assim, assado. Eu fui em uma única loja. Nessa única loja eu provei alguns vestidos. A Mari, que foi quem me arrumou, ela até fez eu provar alguns modelos diferentes pra ver se era isso que eu queria mesmo, só que eu tinha na cabeça o vestido que eu queria. Quando eu vesti o vestido que eu queria, que eu desejava, eu me vi realmente casando com ele, tipo aquele negócio, é esse aqui, tipo você se sente à vontade, sabe? Quando eu coloquei um vestido que todo mundo babou,
Eu sou muito, eu gosto daquilo, é aquilo que eu gosto, ninguém vai mudar. Então, contanto que a Paula Matos foi, minha cunhada foi também comigo ver os vestidos na primeira vez. E quando eu vesti um vestido lá, era todo cheio de babados, ele era sereia, mas era todo drapeado. Ele era realmente muito lindo. Só que eu olhava aquilo ali no espelho e falava, meu, não sou eu quero um vestido sereia, só que eu quero ele liso, eu quero ele simples, eu não quero esse monte de coisa. Todo mundo, ai, tá lindo, se eu fosse você ficava com ele, se eu fosse você ficava com ele. E eu não queria. Eu até pensei em pegar ele, só que aí na minha cabeça eu ficava desconfortável com ele, sabe? Eu não me sentia bonita com ele. Quando eu peguei o vestido que eu escolhi, o que eu casei e vesti ele, eu falei, mano do céu, é esse aqui. Só precisou fazer uns ajustes, né, na cintura e aqui na perna, porque eu sou bem magrelinha, e pra ficar sereia tem que puxar muito pano ali, né? Então ela mostrou pra mim como que ficaria e eu fiquei encantada. Eu falei, eu tô linda, é com esse que eu vou casar. Então a sensação que eu posso descrever é essa, você se sente confortável com o vestido escolhido. Quando você tá com qualquer vestido, você não se sente bonita assim 100%, você fica desconfiada. E quando você encontra o seu vestido, você se sente a mulher mais top do planeta. Aí ela perguntou também, ela fez 2 perguntas. Qual a parte mais legal de ser casada? E qual a mais complicada de lidar entre casal? Aí tem um outro parênteses, um outro pontinho que também não deu pra ver a mensagem. A conclusão da resposta. A primeira pergunta então, vamos lá. Qual a parte mais legal de ser casada? A parte mais legal de ser casada é que você vive, vamos dizer, 24 horas com a pessoa que você ama. Quando você tá namorando, pensa assim, começo de namoro. Quando você começa o seu namoro, você quer estar com a pessoa o tempo todo, você quer estar ali perto dela, quer estar beijando, abraçando, cheirando, você quer estar com a pessoa. Só que você não pode estar com a pessoa 24 horas porque você tem sua casa e ela tem a dele. E você não se vê toda hora e você fica com aquele negócio de mandar mensagem o tempo inteiro, de querer estar perto, de querer saber o tempo todo. Casado ou casada, você no caso vai ter a pessoa sempre ali. E isso é muito gostoso. E todo mundo fala que o começo de casamento, que o primeiro ano do casamento é mais difícil, porém é tudo muito bonitinho, vocês são recém-casados, mimimi. E realmente é que você tá vivendo uma coisa de namoro de novo. Só que com novas experiências, com novas descobertas, você tá descobrindo tudo com o seu marido e não com o seu namorado. Então isso é muito, muito, muito gostoso, é muito legal. E qual é a mais complicada de lidar? Assim, todo mundo vai falar que a mais complicada de lidar são as diferenças, e de fato são as diferenças e os gostos. Porém, graças a Deus, o João, ele é muito, muito de boa. Ele gosta muito de churrasco, ele adora churrasco. Eu já não sou tão fã de carne quanto ele, mas a gente sabe se respeitar. Quando ele quer fazer o churrasco dele, ele faz, só que ele se preocupa de comprar carne de frango, carne magra, pão de alho, queijo pra mim. E assim, o que seria complicado, acabou que nós conseguimos adaptar super rápido. É igual música, o gosto musical meu e dele é muito diferente. Muito diferente mesmo. Então a gente se respeita muito. Mas então complicado mesmo, só que eu posso dizer de diferença assim, é quando ele deixa o banheiro molhado, quando ele termina de tomar banho. Ele toma banho, parece que ele é o Aquaman. Ele molha o banheiro inteiro, fica tudo molhado, o chão, o tapete. Tapete não tem no banheiro porque não adianta, ele molha tudo mesmo. Então eu acho que a parte mais complicada tá sendo isso, e a parte de que eu não sei se todos os homens são assim, maridos. Pega as coisas e deixa fora do lugar. Pega a coisa na cozinha, abre o pote de manteiga, por exemplo, deixa lá aberto, você tem que ir lá e fechar, ou você tem que dar um grito e mandar fechar. Então, basicamente, eu acho que a parte complicada seria as diferenças que a gente soube modelar elas, e esses pequenos defeitinhos de fábrica que eu acho que só o tempo pode mostrar se vai mudar ou não, que é deixar as coisas fora do lugar, banheiro todo molhado, toalha em cima da cama ele não deixa não. Isso é uma coisa muito legal e engraçada, porque eu esperava super viver esse negócio de toalha molhada em cima da cama, às vezes quem deixa sou eu. Agora a Jéssica Langione, acho que é assim que se pronuncia, eu sei que é a Jéssica, quando eu me conheço, que ela sempre tá lá no Instagram, ela comentou assim: como consegue dar conta de tudo? Porque a sua casa é enorme e eu fico perdida com a minha, que são, aí também 3 pontinhos, não dá pra ler o resto. Deixa eu só ver um negócio, deixa eu ver se eu consigo ver as perguntas no Instagram ainda. Ela colocou aqui, ó, como consegue dar conta de tudo? Porque a sua casa é enorme e fico perdida na minha, que são só 3 cômodos. Vamos lá.
A casa é enorme, ela é. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, porque eu peguei uma casa tão grande assim. Mas, como é só a gente, não tem como ficar muita bagunça. Então, exemplo, tá aqui organizado aqui o ambiente aqui do escritório. Beleza? Se eu fizer bagunça, eu vou ter que arrumar. O closet é a mesma coisa, o quarto é a mesma coisa, sala, cozinha, varanda, tudo é a mesma coisa. Tem que manter tudo organizado, por mais que seja difícil, a gente tem que tentar manter organizado. Confesso que o closet fica uma zona, tipo, de 100% de vezes arrumado, acho que uns 80 foi ele bagunçado, confesso. Porque eu fecho a porta e finjo que não vejo. Mas o resto da casa tem que manter sempre organizado. E não é tão difícil assim, porque, um exemplo, a cozinha. A cozinha sempre tem que manter arrumada. Você sempre tem que estar lavando louça, sempre tem que estar varrendo a sala, puxando pra cozinha e indo pra fora. É a mesma coisa com o cômodo de cima. Eu não faço faxina na casa de cima a baixo todos os dias, nem toda semana, de vez em quando, porque aqui, graças a Deus, não tem muito pó. Então, o que eu varri, passei um pano, beleza, mesma coisa embaixo, beleza, daqui a uma semana, 2 dias eu posso passar um pano de novo, varrer tipo dia sim, dia não, então tranquilo. Então a gente tem mais ou menos essa noçãozinha assim. A Valkyrie Underline 1999 perguntou assim: ter uma pessoa todo dia do seu lado não enjoa? Não enjoa. Claro que tem aqueles dias que você quer ficar sozinha, que você não quer ver a cara da pessoa. Só que é aquilo que eu falei, você vira para um lado, ele vira para o outro. Beleza, respeita seu espaço, respeita seu momento e segue a vida. Então não enjoa, ainda mais se você ama essa pessoa de verdade, você não tem por que enjoar. Você vai descobrir coisas novas dela sempre, sempre, sempre. Então não tem como enjoar se você ama de verdade. Agora a Dona Paula Marte também fez a pergunta, vamos ver o que ela perguntou. O que foi mais difícil pra você na adaptação de não morar mais com seus pais? É aquilo que eu já respondi. Eu meio que a adaptação mesmo foi só referente de ter complementando, o carinho dos meus pais todos os dias. Eu sempre fui muito de abraçar e beijar meus pais. Abraçar e cheirar, brincar, dar risada, todo santo dia, era todo dia isso, esse negócio de carinho de pai e mãe. E hoje eu não tenho isso mais. Então o que eu me adaptei, às vezes eu ainda sinto falta, às vezes bate a saudadezinha dos meus pais, tipo, de vir aqui me cheirar e abraçar o tempo todo. Eu sinto um pouquinho de falta disso ainda, mas a adaptação realmente é isso. Meus pais aqui sempre presentes, sabe? Eu tenho aquele negócio tipo assim, mano, se der merda, eles estão ali pra me ajudar, tipo, a culpa é deles. Foi que a casa é deles, então a culpa é deles. E hoje não, se der merda, a culpa é minha e do João. Então basicamente é isso, a adaptação mesmo, só nesse quesito. A dona Gisele Lopes, que é a Gisele PHN, que é a minha prima, perguntou: você gosta de passar roupa? Eu não passo roupa. Respondido, não vou entrar mais detalhes, porque eu não passo roupa, não passo mesmo não, gente. Eu odeio passar roupa. Eu passo tipo, tá amassado, vamos passar. Mas tipo, tirar o dia pra passar roupa, jamais. Agora, pra finalizar as perguntas, a tal da caixeada, a dona Stephanie, fez 6 perguntas apenas para mim. Então eu vou responder todas as perguntas dela, que é uma querida, uma pessoa abençoada, que eu amo de coração, por desejo, e vai casar logo menos também. Então vamos lá, a primeira pergunta dela é: você já sabia lavar, passar, cozinhar antes de casar ou teve que aprender tudo na marra neste 1 ano? Já sabia lavar, passar, cozinhar, eu só não exercia essa função na casa dos meus pais. Mas eu já sabia, tipo, é uma coisa que meio que eu fazia, só que eu não era obrigada a fazer lá. Lavar a louça mesmo na casa da minha mãe, mano, eu acho que eu ficava, tipo, épocas, tipo assim. Gente, eu não sei se a câmera tá certinha igual antes, mas é porque eu tive que trocar um cartão de memória. Então vamos lá responder as perguntinhas da tal da cacheada, que é a Stephanie, que ela fez 6 perguntas. Lavar louça era uma vez na vida, outra na morte, eu não lavava. Passar roupa, nem minha mãe passa roupa direito em casa, gente. Minha mãe não, tipo, não tira o dia, não passa várias roupas. É tipo, menos uma vez por mês eu via que ela passava roupa, assim, sabe? Então, eu não tinha costume, mas eu já sabia, porque algumas vezes eu fazia, e quando eu era criança eu brincava muito de fazer, de lavar louça, de brincar de casinha, essas coisas, então meio que a gente aprende brincando. Então, eu já vim sabendo. 2. Como você se organiza com as compras de casa? Listinha de compras. Vai acabando as coisas, vai anotando para não esquecer o que precisa comprar, leva pro mercado, chega lá, você vai saber tudo que você precisa comprar e não vai esquecer nada. É maravilhoso. Na minha mãe não tinha esse hábito de fazer listas de compras, ia só catando tudo bonitinho.
Quando chegava em casa eu falava, putz, esqueci de pegar tal coisa, deveria ter pegado tal outra coisa, né. Então a listinha ajuda muito na hora de fazer as compras. Pergunta número 3. Quando vocês dois trabalham fora, como se organizam com as tarefas de casa? A gente, agora eu não trabalho fora mais, mas quando eu estava trabalhando fora, ficava da seguinte forma. Final de semana, a gente limpava as coisas bonitinho e os dois se dividiam bonitinho. Ele gosta muito de mexer com água, lavar banheiro, lavar garagem, essas coisas, então ele fazia essas funções. Eu passava, limpava, varria, organizava, tentava dar uma geralzinha assim, mais com a vassoura e com a mão mesmo, ele já com água. Então, vamos supor, tudo que precisava ser lavado, ele fazia, tudo que precisava ser limpo e organizado, eu fazia, entendeu? Mas agora não, agora eu faço tudo numa boa, que eu tô em casa o dia inteiro, então eu faço. E aí, final de semana, às vezes, ele gosta de lavar o banheiro, então ele lava o banheiro e arruma o quarto. Pergunta número 4. As tarefas eram divididas? Seu marido também faz as coisas? Sim, como eu falei, ele faz as coisas que ele gosta e eu faço as coisas que eu gosto. Eu não sou fã de lavar louça, de lavar nada, eu não sou fã mesmo, mas eu faço de vez em quando. E ele já gosta mais de fazer isso, então as tarefas se dividem dessa forma. Então, nesse quesito, tranquilaço, graças a Deus. 5. Qual o método anticoncepcional que você usa para não ter um baby? Posso pular essa pergunta? Como será o Natal e o Ano Novo esse ano? Na sua família ou na família dele? A gente sempre... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então vamos lá. A gente tá juntos há 8 anos. Então teve 7 natais e 7 anos novos ainda, porque o 8º vai ser esse ano. E a gente sempre foi numa boa de comemorar Natal com a família dele e Ano Novo com a minha família. Ano passado, quando eu recém-casei, a gente fez o Natal com a família dele e o Ano Novo foi aqui em casa, só que a minha família não pôde vir. Só quem veio, se eu não me engano, foi meu irmão e minha cunhada, se eu não me engano. Porque já faz tanto tempo que a gente nem lembra, né? Que realmente eu não lembro mesmo. Mas a gente não tem essa treta, sabe? Tipo, minha família recebe mais atenção do que a sua, ou a sua família recebe mais atenção, porque a minha não pode participar. A nossa família também, graças a Deus, é muito unida, assim, tipo, eles não tem problema nem ranço, sabe? Esse negócio de família, é minha família, é minha sogra, eu gosto mais da minha sogra do que da minha mãe, eu gosto mais da minha mãe do que da minha sogra, enfim. Eu amo todos e eles também todos se amam, a gente ama todo mundo é família, muito paz e amor. E é muito tranquilo, então a gente sabe dividir muito bem. Aí ela colocou assim: por hora são essas perguntas. Se não forem respondidas em vídeo, responda só pra mim. Tá respondido em vídeo, meu amor? Espero que eu tenha respondido como você queria ouvir. Agora a próxima pergunta é da Dai. Ela mandou no direct também uma perguntona. Cadê? Deixa eu achar aqui porque eu não printei. Ela colocou a pergunta dela assim: estou casada há 8 anos e só vim ter meu primeiro filho agora, mas passei por 8 anos ouvindo aquela mesma pergunta chata. Quando tu vai ter filho? Quando você vai dar um netinho aos seus pais? Não vai ter filhos, não? Ô chatice. Agora é minha vez. Quer ter filhos? Brincadeira. Mas pretende ter? E tem planos ou vai deixar a vida te levar? É a Dai Closet. Foi a última pergunta. Sobre crianças, sobre babies, eu falei sobre método anticoncepcional que eu queria pular essa pergunta, mas eu posso responder basicamente nessa daqui. Estou deixando a vida me levar. Eu entreguei nas mãos de Deus e falei assim, quando for pra ser, vai ser, não vamos ficar pensando muito nisso. A gente quer sim filhos pro futuro, mas não sabemos exatamente quando a gente quer. Então a gente tá entregando nas mãos de Deus. Então, se for para ser, será. Se não for para ser agora, vamos deixar no aguardo. Então, eu ouvi e ouço muito isso também, Dai. Por que você não me dá um neto? Minha mãe, principalmente, pergunta muito de neto. Meu pai também toda hora fica, eu quero uma netinha, um netinho pra brincar, mimimi. Da parte da família do João não tem isso. Pelo menos não comigo, ninguém nunca chegou em mim falando algo do tipo. Mas a parte da minha família tem, praticamente todos, minhas tias, meu pai, minha mãe, meu irmão às vezes brinca, tipo, faz a brincadeirinha, você me dá um sobrinho, mimimi, mas eu nem ligo, sabia? Eu nem sofro. Enfim, gente, esse vídeo ficou imenso, mas é o primeiro vídeo de perguntas e respostas que eu faço assim, e eu fiquei muito feliz com as perguntinhas.
Eu quero muito, muito agradecer a todo mundo que mandou alguma pergunta, mandou alguma coisinha no direct. Recebi algumas mensagens também super fofas, agradecendo e falando referente a casamento, porque eu conversei um pouco lá também. Então, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui pra você me seguir, porque vira e mexe eu falo muita coisa que acontece por lá. Então, vai lá, não deixa de seguir. E eu acho que é isso, gente. Um super beijo, espero que eu tenha respondido tudo como vocês gostariam de ouvir. Eu fui mais sincera e transparente possível. E eu sou muito grata pelo meu marido, pelo meu casamento, que ele tá se tornando e como tá indo as coisas. E deixa aqui o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Mais um beijo, mais um cheiro e até mais. Gente, agora que eu reparei, eu estou sem aliança, mas não é, eu uso aliança sim, tá? Eu e ele usam aliança. É que eu esqueci de colocar, eu tomei banho, eu sei que eu vou tomar banho eu tiro, então fiquei sem aliancinha, mas eu uso aliança sim, tá? Fui!